Olá, amadas. Paz seja sobre o coração de cada uma de vocês. Oro a Deus para que você esteja conseguindo meditar na palavra de Deus, que você esteja colocando realmente essa fé em ação durante esse mês de fevereiro, que o Senhor esteja te fortalecendo, que o Senhor esteja dia após dia acrescentando sobre a sua vida, assim como os discípulos pediram para Jesus, né, que ele aumentasse a fé deles, que a sua fé esteja sendo aumentada dia após dia, em nome de Jesus. Hoje é dia 7 de fevereiro e nós estaremos meditando no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2, que nos diz assim: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Essa palavra, ela veio muito de encontro ao meu coração nesta manhã, porque nós passamos por muitas situações, né, onde nós falamos tanto a respeito de Jesus para tantas pessoas, nós pregamos, ensinamos, falamos sobre fé, e muitas vezes as pessoas elas não conseguem se posicionar, muitas vezes as pessoas não tomam uma posição, não realmente assim, não tomam uma decisão, e muitas vezes nós ficamos com o coração entristecido, e geralmente nós falamos ou ouvimos, né, aquela frase assim: ai, Deus não vai fazer nada se a pessoa não quiser. Ai, Deus não tem como agir se a pessoa não quiser. E realmente isso é uma verdade, né? Deus nos respeita muito, Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus não impõe nada a ninguém. Mas essa palavra hoje, ela veio para o meu coração de uma forma assim tão rica e tão nova, porque eu vejo assim que nesse momento aqui nós temos uma situação onde uma pessoa paralítica que não tinha condições de ir até Jesus, que não tinha condições de se decidir por isso, e nós temos um grupo de amigos que, olhando para essa situação, falam: não, eu não me conformo com isso. Eu não me conformo que você continue nessa vida. Se você não consegue sozinho, eu vou te ajudar. Eu vou fazer por você. E eles se reúnem e eles pegam esse amigo, né, na sua maca, e a palavra diz que o local estava tão cheio que eles não conseguiram chegar por vias normais, eles não conseguiram simplesmente entrar pela porta, pedir licença: olha, Jesus, nós estamos aqui. Não. Eles tiveram que usar um subterfúgio, eles tiveram que improvisar, né, alguma forma de estarem diante do Senhor, onde eles abriram o telhado e eles desceram esse paralítico na frente de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus vê isso, quando Jesus vê a fé deles, Jesus diz ao paralítico, né, tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa palavra, ela vem de encontro ao meu coração, porque eu tenho visto isso, que nós temos vivido, né, neste mundo tão perdido, que muitas pessoas estão com as suas mentes paralisadas, com mentes que não encontram forças, com mentes que não encontram uma forma, condições favoráveis de irem até Jesus, de se encontrarem com Jesus. Pessoas com mentes cauterizadas, com mentes que não acreditam mais, com mentes assim, com tão pouca fé, que ela olha para aquela situação dela e ela diz: não, eu não tenho mais o que fazer por mim. E às vezes nós que estamos de fora, nós julgamos essas pessoas, nós dizemos que elas não querem, elas não se decidem, mas às vezes elas estão nessa paralisia, né? Como na situação desse paralítico, uma situação de paralisia tão grande. E então, assim, quando a gente vê que todos os nossos argumentos com essas pessoas falham, né? Quando todos os nossos discursos com essa pessoa falham, é mais fácil, é mais cômodo, né, nós jogarmos essa responsabilidade nas pessoas. É mais fácil nós dizermos assim: ah, elas não querem. As pessoas, Deus não força ninguém. As pessoas, elas precisam ter força de vontade. É mais fácil nós fazermos isso do que realmente assim entendermos que a nossa fé pode levar essas pessoas até Cristo. Porque é isso que esse versículo está nos falando. Que esses homens, a fé deles, esse paralítico, ele foi curado pela fé que aquelas pessoas tinham em Jesus. Não propriamente a fé do paralítico. Eu acredito que talvez ele também tivesse fé.
Acredito que ele também aceitou essa situação, pode ser que sim, pode ser que não, a palavra não nos diz, mas é a fé deles, é uma fé em união, né? Essa fé deles. Então eu entendo que a minha fé, ela pode levar pessoas até Jesus. A minha fé. Então, se eu tiver fé, eu creio realmente assim que Jesus, ele pode operar esse milagre. Ele pode operar o milagre da cura, da salvação, da restauração. Ele pode, se ele ver essa fé em mim. Se ele vê essa fé nas pessoas que cercam, pessoas que estão paralíticas, às vezes no corpo, na alma, no espírito, né? Então, essa palavra, ela veio assim, trazendo assim, esse renovo para a minha fé. Ela veio trazendo esse renovo, porque é muito fácil, o diabo tem jogado muito isso nas nossas mentes. Não adianta você orar, a pessoa não quer. Não adianta você fazer, o fulano não se decide. Não adianta você interceder, a pessoa tem que querer. E aí eu olho um versículo tão lindo desse, e eu entendo, queridos, que a minha fé pode sim levar pessoas até Cristo. A minha fé pode. E quando Jesus olhar para isso, quando Jesus olhar para essa fé, Jesus vai trazer cura para as pessoas que estão precisando. Quando Jesus olhar para a minha fé. Então, amados, a fé, ela move montanhas, inclusive telhados. A fé, ela tem esse poder. A fé tem esse poder. Então, até onde eu e você estamos dispostas a ir para ver as pessoas que nós amamos sendo curadas, sendo perdoadas, sendo livres, restauradas? Quais os telhados que nós estamos dispostos a tirar para que essas pessoas possam ter esse encontro com Jesus? Será que a minha e a tua fé alcança isso? E quando eu meditava nisso aqui, me veio uma outra palavra que eu só lembrei de um vislumbre do versículo, e aí eu fui procurar, e ele está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, que diz que quando Jesus vier, ele encontrará fé na terra. E aí eu fui ler o versículo, e aí está falando a respeito da viúva e do juiz, né? Lucas capítulo 18, versículo 8, e nos fala que Jesus contou uma parábola, né, mostrando aos discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha que palavra! Olha só, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Né? Que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, que não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue-me o meu caso. Então, ele nos conta essa passagem e diz que esse juiz, essa mulher importunou tanto o juiz, que mesmo um juiz que não temia Deus, chegou um dia que ele falou: não, é melhor eu resolver logo essa situação, porque se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir aqui. Ela não vai parar, né, de me amolar. E aí diz que o juiz julgou. E o Senhor Jesus continua. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? E afirmou: eu afirmo a vocês que ele julgará e falará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? E essa palavra assim me pegou, porque nós estamos falando muito sobre fé aqui, e a palavra do Senhor foi: filha, quando Jesus chegar na sua casa, ele vai encontrar fé na sua casa? Então a minha pergunta para você hoje, amada, é essa. Quando Jesus chegar aí, Jesus vai encontrar fé na sua casa? Pode ter muitos paralíticos, talvez na sua casa, no seu entorno, no seu trabalho, na sua escola. Podem ter muitos paralíticos, pessoas que não estão conseguindo ir até Jesus. Mas será que Jesus vai encontrar fé aí em você? Em mim? Essa é a pergunta para hoje. Porque a palavra diz que se eles tivessem fé, quando Jesus viu a fé desses homens, Jesus operou o milagre. Então que Jesus possa encontrar fé na minha e na sua vida, quando ele chegar até nós. No nome de Jesus. Amém, queridas? Papai abençoe teu dia. Que você internalize essa palavra no seu coração, se questione, busque respostas dentro de você, a fé dentro de você. Se não há, peça a Ele: Senhor, aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, queridas, que papai possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Amém.